O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os nossos queridos romeiros, romeiras, peregrinos e peregrinas, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãe. Sintam-se todos acolhidos e bem-vindos à casa que também é a nossa casa. E desde já que as nossas orações sejam para que os pedidos que cada um traz no seu coração possam ser atendidos, mas atendidos no tempo de Deus. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Por isso, vai aqui a nossa saudação especial a você, internauta, que nos acompanha em qualquer lugar do mundo através da rede mundial de computadores. Que Deus os abençoe e os proteja. Quero enviar uma saudação especial a todos os alunos da Escola Diaconal Santo Efrem, onde estive ontem acompanhando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Quero agradecer a coordenação, na pessoa do querido Padre José Luiz e também dos diáconos, que lá trabalham. A todos vocês o nosso muito obrigado pela acolhida, pelo carinho e também pela amizade. Quero agradecer a todos aqueles que estão sempre acompanhando o nosso trabalho aqui na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Que Deus os abençoe e os proteja e que a vossa caminhada seja uma caminhada perseverante. E também uma saudação especial a todos os alunos que esta semana estão concluindo aí o seu primeiro semestre e muitos deles que estão durante essa semana fazendo as suas provas para assim terminar de forma satisfatória o seu semestre letivo. Que vocês possam alcançar boas notas. Ontem tive a grata satisfação de conhecer 2 adolescentes que são fãs das historinhas contadas aqui pelo Padre Francisco. E você que quer acompanhar todas as historinhas contadas pelo Padre Francisco, basta você entrar no YouTube e digitar PE.Francisco Aparecido, PE.Francisco Aparecido, que lá estão todas as historinhas contadas por este amigo, por este irmão que vos fala neste momento. A todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho e pelo incentivo para com o nosso trabalho. Que Deus os abençoe e os proteja. E já que nós estamos falando sobre as historinhas, vamos começar a reflexão de hoje com uma historinha. E o título dessa historinha é A Folha em Branco. Certa vez, um professor, já no final do semestre letivo,
estava aplicando a chamada prova final. Era hora de saber como estavam os conhecimentos dos seus alunos. E ele, olhando para a sala, ele percebeu que os alunos estavam todos preocupados, né? Alguns suando, alguns tremendo, porque afinal era a prova final do semestre. E até que, num determinado momento, faltando 15 minutos para terminar o tempo da prova, um aluno levantou a mão e disse: professor, o senhor pode me arrumar uma folha em branco? E o professor, claro. E o professor então foi até a sua carteira e entregou a ele uma folha em branco. Só que o professor, não resistindo, perguntou: por que você quer uma folha em branco? E o aluno disse: sabe o que é, professor? É porque eu rabisquei tanto a prova, vendo se esta resposta estava correta ou não, então eu gostaria de começar tudo de novo. Então o professor o deixou começar tudo de novo, voltou para a sua mesa e ficou lá, torcendo para o seu discípulo, o seu aluno. Assim acontece conosco. Nós, todos os dias, somos provados, somos testados, provados e testados pelo amor de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre está dando uma folha em branco a cada um de nós para começarmos de novo. E nós precisamos ter esta coragem de todos os dias começar de novo. Afinal, a nossa vida é uma carta que nós vamos paulatinamente escrevendo para Deus. E no final da vida, Deus é quem vai escrever esta carta. Aliás, Deus é quem vai ler esta carta que nós escrevemos. E o que nós vamos colocar nesta carta, o que vamos escrever para Deus, compete a cada um de nós discernir aquilo que será escrito. Porém, Deus, Ele sempre conta com a nossa colaboração. Deus é aquele que torce por nós, seus discípulos, seus filhos e filhas, na esperança de que nós possamos começar uma vida certa para chegar até Ele. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: qual é o caminho certo a ser seguido? E ela respondeu: o caminho certo a ser seguido é o caminho que leva a Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de começar tudo de novo. O importante é você fazer uma boa prova ao longo desta vida e ao final possa alcançar uma boa nota junto de Deus. E é isto que a primeira leitura de hoje vem nos falar. Veja que Abraão está pedindo uma nova chance para o povo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades marcadas pela opressão, pela perversão, pela corrupção. E Abraão, que é este homem justo, este homem de fé, é aquele que vai interceder junto a Deus por este povo. E ele vai começando a enumerar os números dos justos, mas vejam que ele começa do maior para o menor, e ele sempre encontra a mesma resposta de Deus: a misericórdia. Porém, o justo do qual Abraão está falando na primeira leitura de hoje, este justo é o próprio Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é este homem justo, que vai dar a sua vida não só por uma cidade ou duas cidades, mas por toda a humanidade. E este homem justo, Cristo Jesus, que vem no Evangelho de hoje nos mostrar o que nós devemos fazer para segui-lo. Veja que o texto de hoje, que é composto apenas por 5 versículos, ele tem 3 ensinamentos para nos dar. O primeiro deles é quando Jesus pede para os seus discípulos: vamos para a outra margem. Aqui São Mateus chama a nossa atenção que se nós queremos de fato seguir a Cristo Jesus, nós precisamos deixar de lado o quê? O nosso comodismo. Precisamos nos desinstalar e ir para outra margem, para o outro lado,
nos aprofundar em águas cada vez mais profundas, sermos pessoas destemidas, pessoas corajosas. O segundo ponto apresentado no Evangelho é quando Jesus, conversando com o mestre da lei, o escriba, que num primeiro momento esse mestre da lei, esse escriba, todo empolgado, querendo seguir Jesus, e Jesus então vai dizer a ele: olha, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus aqui está chamando a atenção do mestre da lei, do escriba, e também a nossa atenção. Se nós queremos realmente segui-lo, nós precisamos deixar de lado todos os bens materiais, tudo aquilo que nos aprisiona a este mundo, para que uma vez estando desprendido, possamos seguir de fato e de verdade a Cristo Jesus. E o terceiro e o último ponto que aparece no Evangelho de hoje é quando um dos discípulos pede para Jesus também para segui-lo, e Jesus vai dizer, vem e segue-me. Porém o discípulo vai dizer: Senhor, deixa primeiro ir enterrar o meu pai. Aqui este pai não é o pai no sentido biológico, mas é o pai no sentido dos apegos às coisas passadas. Aqui Jesus está chamando a atenção dos judeus para o seu apego excessivo às leis daquele tempo. Jesus também chama a nossa atenção. Se nós queremos de fato segui-lo, nós precisamos deixar de lado os nossos sentimentos, aquilo que nos aprisiona, para que uma vez desprendidos destes sentimentos, que nós possamos segui-lo de verdade. E o grande exemplo desse segmento são os missionários. Missionários que deixaram a sua terra, deixaram a sua família, deixaram a sua pátria, tudo para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre visando aquela meta de fazer tudo para o bem dos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: sei em quem depositei a minha fé, sei em quem acreditei. O verdadeiro missionário, o verdadeiro seguidor de Cristo Jesus é aquele que consegue colocar em prática estas palavras do apóstolo Paulo. Ele sabe em quem ele depositou a sua fé. E com o passar do tempo, ou seja, ao longo desse segmento, o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, ele consegue ter uma grande intimidade com o Mestre, a ponto de repetir a frase que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já não sou eu mais que vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. E você pode perguntar: mas seguir a Cristo Jesus implica sofrimento, implica tribulação? E a resposta é sim. Só que também o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele vai nos dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe de seguir a Cristo Jesus, o nosso Mestre. Ele que está, como um bom professor, oferecendo a você uma folha em branco, para você começar uma nova escrita, uma nova caminhada, uma nova história. Porém, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa agarrar o lápis ou a caneta e começar a escrever. E como diz aquela canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.